Gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o obreiro Miqueias. Que Deus possa abençoar a todos que está ouvindo, que vão ouvir esse breve texto, qual nós vamos fazer uma breve reflexão, meditando no Salmo de Davi, o Salmo de número 34. Vamos destacar alguns versículos aleatórios desse Salmo, que é muito importante para a nossa meditação nesses dias que estamos vivendo, esse momento de quarentena, né? Não é uma situação exclusiva do Brasil, nem tampouco de algum outro país, mas é uma situação que abrange todo o planeta Terra, todas as nações, todos os países estão sofrendo, né, com essa pandemia, essa peste que vem assolando e que vem matando já uma certa quantidade de pessoas em determinados países e vem trazendo medo e aflição a alguns, até mesmo a igreja e a muitos crentes que têm ficado aflitos pela situação que está acometendo no mundo e tem impedido de muitas pessoas ir ao seu templo e adorarem ao Senhor. Mas isso não é impedimento para que nós não venhamos entrar no trono da graça, isso não é impedimento para que nós venhamos ficar de lado e sem buscar a Deus, mas isso faz com que nós venhamos pôr em exercício aquilo que Jesus disse à mulher samaritana, que chegaria o momento, e já chegou, que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos ir ao templo, nós não podemos nos ver, mas podemos estar presente em espírito, como Paulo muitas vezes disse a muitas igrejas, que não está presente no corpo, mas está presente em espírito e em comunhão, que isso é possível através do Espírito Santo. Então você está em sua casa, em sua sala, em seu quarto, deitado em sua cama, e você pode ligar o seu pensamento aos céus, você pode falar com o Espírito Santo, e a Bíblia nos diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva até o trono da graça, e o grande sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote que adentrou o santuário, o santo dos santos, o tabernáculo celestial, intercede a Deus a nosso favor. E esse Salmos 34 é um salmo muito interessante, porque é um salmo onde Davi vai expressar a sua gratidão a Deus pela libertação que Deus deu a ele. Libertação, e todos nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Davi era um homem sincero diante de Deus, que Davi era um homem que agradava a Deus, mas todavia isso não impediu de passar por aflições, isso não impediu que muitos inimigos fossem perseguir a ele. E isso quer dizer o quê? Mesmo que nós sejamos crentes sinceros, crentes justos, procurando agradar o Senhor no seu caminho, procurando agradar o Senhor no dia a dia, sendo um crente sincero, buscando a Ele em espírito e em verdade, isso não nos impede que a peste, a pandemia venha nos assombrar, venha nos encurralar, venha nos deixar cabisbaixo, mas podemos entrar no trono da graça e pedir uma grande salvação, uma grande libertação, assim como Davi clamou a Deus, pediu a Deus e Deus o concedeu. Podemos. E fato que nós devemos lembrar bem, que pelo período que nós passamos, que é uma situação que toma conta de todo o mundo existente, todos os períodos da história bíblica, principalmente, se você estudar todo o período da história, a cidade de Nínive e toda
a nação de Israel, desde o seu fundamento até o momento existente, e assim continuará até que eles reconheçam Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e Ele virá do céu e salvará. Até que isso se complete, Deus sempre manda pestes e assolações pela terra, pelas nações, como punição, porque eles desconhecem a palavra de Deus, eles ignoram a Deus, eles blasfemam contra Deus. Todavia, como eu bem já falei, os justos também sofrem. Os justos também padecem. Os justos também sofrem sem ter culpa no cartório. Mas, como a Bíblia mesmo nos diz, Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Você não clama porque você é bom, você não clama porque você tem muito dinheiro, você não clama por causa de tais coisas, porque você tem um grande cargo na igreja, mas você clama porque você tem fé, você quer agradar a Deus por meio da fé, você não clama por uma religião, mas você clama por meio da fé que você tem em Jesus Cristo. Então, Salmos 34, que é um salmo de gratidão pela libertação que Davi expressou, vamos destacar alguns versículos. O versículo de número 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me libertou de todos os meus temores. A nação está atemorizada, a nação está cabisbaixa, a nação está meio que sem saber o que fazer, o temor toma conta. Veja que Davi disse: eu busquei ao Senhor. Quando a situação está feia, quando a situação está difícil, não adianta nós apelarmos para os nossos recursos, não adianta nós apelarmos para os homens, nem para os reis, nem para os grandes deputados, nem o presidente, nem o Senado, nem aquele homem que você conhece que tem muita influência. Não adianta apelar para ele. O bom é buscar a Deus e reconhecer Deus, porque Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. E é bom que esse período que nós estamos passando, muitas igrejas, é bom que muitas igrejas e essas nações que não temem ao Senhor, que não buscam ao Senhor, venham meditar. É bom elas dizerem algo para Deus antes que Deus diga algo para elas. É muito bom. Então veja o que o salmista vai dizer no 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me libertou de todos os meus temores. Veja o que diz o versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Louvado seja Deus. Veja como o salmista se propaga diante de Deus. Veja como ele fala diante de Deus. Veja o que ele diz diante de Deus. Ele não diz que é um grande guerreiro, ele não diz que é um grande homem, ele não diz que é um grande lutador, nem o próximo rei. Ele não diz: olha, Senhor, eu fui ungido por ti para ser rei de Israel e agora eu estou sendo afligido. Não, ele não diz nada. Ele diz apenas: eu sou pobre, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sei de nada, mas eu tenho um que pode me buscar, eu tenho um que pode me ajudar, então eu buscarei a Ele, eu me humilharei a Ele, então Ele me libertará dos meus temores, Ele me iluminará, Ele verá a minha angústia e me livrará de todos os seus temores.
Ele me libertará de todas as minhas aflições. Foi isso que Davi fez. Ele não buscou auxílio dos homens, mas ele buscou auxílio daqueles que habitam nos altos montes. Ele buscou auxílio daqueles que têm todo o poder. Ele buscou auxílio daqueles que abriu o mar vermelho, daquele que mandou as pestes em meio ao Egito, e aquele que pegou o exército de Faraó e espremeu ele no meio dos mares. Ele buscou auxílio desse, ele buscou auxílio de Deus. Por isso que ele disse, eu busquei ao Senhor. No versículo 4 e no 6 ele diz, eu clamei, eu não só busquei, eu não só fui diante do altar, mas eu clamei, eu tive que clamar, eu tive que gritar, eu tive que pedir para que ele se inclinasse para mim e ouvisse o meu clamor. E assim ele me livrou de todas as minhas angústias. No versículo 7 ele vai dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Preste bem atenção, todos nós conhecemos a história de Davi. Sabemos como a história desse homem do início ao fim foi repleta de angústia e de dificuldade e de perseguição e de temores. Mas ele tinha a proteção de Deus. A doença pode chegar, a angústia pode chegar, a aflição pode chegar, o coronavírus pode chegar um vírus mais poderoso do que o coronavírus, pode chegar um vírus, talvez, como Nabucodonosor disse, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Pode chegar um vírus mais poderoso do que o coronavírus, 7 vezes mais, mas se o justo for encurralado por essa aflição, ele clamará ao Senhor e o Senhor o ouvirá e o libertará dessa aflição, como libertou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, como libertou Daniel da cova dos leões. Ele libertará o seu povo porque ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. O anjo do Senhor pode todas as coisas. O anjo do Senhor livra os que o temem. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que o temem. Está vendo, igreja? Temei ao Senhor. Esse é um dos princípios para que venhamos ter a nossa oração atendida por Deus. Temer a Ele, era isso que Davi fazia. Ele temia a Deus. Ele seguia as suas leis. Ele não só conhecia a palavra de Deus, ou em nossos dias, ele não só conhecia a Bíblia, ele não conhecia a Bíblia apenas de Gênesis a Apocalipse, trazendo para os nossos dias, mas ele praticava aquilo que ele ensinava, ele praticava aquilo que ele aprendia, digamos, na doutrina, na escola bíblica, no culto de oração, ele praticava em casa, ele praticava quando estava no campo, ele praticava quando estava pastoreando as ovelhas, ele praticava no campo de batalha, a sua justiça, a justiça da palavra de Deus que ele aprendia. Ele praticava todas essas coisas, era o culto racional. Ele buscava a Deus, não importa, dentro dos matos, quando estava com as ovelhas, quando estava lutando, estava buscando ao Senhor, quando estava parado, estava buscando ao Senhor, até quando ele ia deitar, ele dizia com Deus, eu me deito, oh, aleluia, porque ele sabe com quem ele busca, ele sabe aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo do que pensamos ou imaginamos. Deus pode. Temei ao Senhor, vós que sois os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não faltou nada para Davi. A igreja justa, militante do Senhor, não faltará nada para ela, porque o Senhor proverá. Veja o que diz o versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Vamos entender aí algo primordial. A face do Senhor está contra aqueles que fazem o mal.
quantos pregadores e quantos ministros e quantas igrejas estão fazendo mal há anos e anos e mais anos e mais anos, buscando a Deus de formas às tortas e às direitas, por muito tempo. Pois é bom que eles saibam que agora a face do Senhor está contra eles, na forma do coronavírus. Entende a aplicação? A face do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Então comece a imaginar todas as pessoas possíveis que praticam o mal. Não pense só naqueles que estão lá fora, os ímpios, aqueles que não conhecem a palavra, ou aqueles que estão desviados. Não pense só neles, mas pense também naqueles que estão dentro das suas igrejas, com seus paletórios, com as suas bíblias seguradas em suas mãos, debaixo das suas axilas. Pense também nesses. A face do Senhor está contra eles. Esse vírus pode representar a face do Senhor, tipifica a face do Senhor contra aqueles que praticam o mal. Veja o que diz o versículo de número 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O texto diz que o justo clama e o Senhor os ouve. O texto não diz que o Senhor ouve a todos aqueles que clamam, mas eu quero que você entenda que isso quer dizer que Deus só ouve o justo? Não, Deus ouve a todos. Mas atender o pedido, realizar o pedido, concretizar o pedido, Ele só concretiza, Ele só realiza o pedido do justo, de acordo com a sua vontade. Aqueles que praticam o mal, clamam e buscam, mas para eles só resta a face do Senhor que está contra eles, só resta a ira do Senhor, só resta o castigo do Senhor, a calamidade da parte do Senhor. Mas o justo, quando está em meio à calamidade, ele clama a Deus e Deus o ouve e o atende. Agora veja o que diz o versículo de número 18, encerrando essa breve reflexão. Perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Ele salva os contritos de espírito. E o grande versículo de número 19, um textuário deste Salmo 34. O 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O texto não diz que você não terá aflições, o texto não diz que Davi não teve aflições, mas o texto diz que Davi teve muita aflição. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vou mentir, trará muita aflição, trará muitas coisas que você ficará triste e cabisbaixo, pois quando Davi resolveu andar pela retidão do Senhor, andar pelo caminho do Senhor, andar pela lei do Senhor, ele foi muito afligido. Jesus, o Deus encarnado, quando andou nesta terra pela lei do Senhor, foi afligido. Jeremias foi afligido, Moisés foi afligido, eles tiveram muitas aflições. Isso quer dizer que eu e você vamos ter muitas aflições, mas se nós estivermos na condição de justos diante do Senhor, não justos diante da sociedade pagã e mundana, com seus preceitos pagãos e mundanos, não justos diante da religião, com seus dogmas, com as suas liturgias que de nada vale, mas justo diante de Deus, seguindo a sua lei, buscando Mateus 5, fazendo a
a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, com um culto racional, então nós nos enquadraremos na condição de justo. Então, quando as aflições nos pegarem, nos tomarem, nos secarem e nos encurralarem, então nós, na condição de justo, poderemos dizer: muitas são as aflições do justo, muitas são as agúrias do justo, mas o Senhor nos livra de todas, mas Deus nos livra de todas, mas Jesus na cruz do Calvário me livrou de todas as minhas aflições. Então, que nesses dias maus em que o mundo está passando, nós que buscamos ao Senhor, que bendizemos o seu nome, possamos tomar a nossa condição de justos, justificados pela cruz do Calvário, justificados pelo sangue do Cordeiro, para que quando as aflições chegarem até nós, e umas delas já chegou, que se chama coronavírus, possamos dizer: Senhor, a aflição chegou, e Ele possa nos salvar e possa se concretizar na nossa vida. O versículo 19 do Salmo 34: muitas são a aflição do justo, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições da igreja Shekinah, mas Deus a livra de todas elas. Muitas são as aflições do pequeno rebanho do pastor Valência, mas Deus o livra de todas as aflições. Muitas são as aflições do ministério do pastor Valência, mas Deus livra de todas essas aflições. Então, que neste dia possamos meditar na palavra do Senhor e meditar no Salmo 34, para que Deus possa refrigerar a nossa alma através do Espírito Santo e possamos assim adorar o Pai em espírito e em verdade, e que Deus nos abençoe e que todos estejam em um só espírito, em uma só comunhão, buscando a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo, pelo que foi feito na cruz do Calvário.